Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Kilgo Podcast. Antes de mostrar, eu tenho hoje dois convidados aqui maravilhosos. Mas antes eu quero falar da Vox2U, que é a maior escola de oratória da América Latina. Deixa eu pegar aqui a Vox2U aqui, senão, aqui, ó. Se você tem medo de falar em público, você tem medo desse microfone, você precisa fazer a escola de oratória Vox2U. Tá aqui, ó. Tá aqui o arroba. A gente bota o arroba aqui, André? Bota o arrobazinho? Então você entra em contato, por sinal, sou professor de oratória da Vox2U. Se você quer ser meu aluno ou minha aluna, é a grande oportunidade. Não tenha medo de falar em público. Eu sei que você não tem medo de falar, você tem medo de falhar. Não é isso? A gente tem medo de falhar, não de falar, né? Exatamente. Não é não? Então pronto, Vox2U. E também eu quero falar da Império Atacarejo Express. Se você gosta de eletrodomésticos, se você gosta de eletroeletrônicos, comprar no atacado ou no varejo, tá aqui, ó. Império Atacado Varejo ou então Império Atacarejo Express. Aí você pergunta, tem a ver o quê? Como é que eu vou sair de Boa Viagem para fazer compra na Ceasa? Aí eu digo, meu amigo, é o custo-benefício. Lá você encontra super coisas baratérrimas que você vai no supermercado e vai no atacarejo e faz a comparação de preços. Isso eu posso provar para você. Chega lá na Império Atacarejo e diz que viu no Tchau Kilgo Podcast que você tem 10% de desconto. É isso, Andrezinho? Bota para rolar. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, você dá agora um like. Se você der dislike, o seu dedo vai cair. Se seu dedo vai cair, vai apodrecer, você nunca mais vai comer sushi na sua vida se você der dislike. Não é isso, Andrezinho? Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu estou recebendo aqui hoje no Talk Podcast duas personalidades das noites recifenses, quiçá do Brasil. Estou recebendo aqui Pedro Oliveira. Boa tarde. Tudo bem? E a nossa queridíssima produtora nacional e, quiçá, internacional, Elizabeth Emerenciano. A famosa roxa Betinha Emerenciano. Mais Betinha Emerenciano. Pedrão, chega mais pertinho do microfone. Chega mais pertinho. Tudo bom, querida? Tudo bom? Chega mais pertinho. Isso. Aqui. Pedrão. Diga aí, boa tarde. Cara, você tem um nome, um sobrenome que me remete a tanta coisa boa na cultura pernambucana, que é Oliveira. É. Conta pra galera, Pedro Oliveira é o quê do seu Valdemar, doutor Valdemar, Doutor, médico. doutor Rinaldo, Médico doutor também. Alfredo, Advogado. advogado. Quem é o Pedro Oliveira nesse bojo? Pois é, rapaz. Na realidade, a história é meio complicada porque eu tive 3 pais e 4 mães e nenhum ao mesmo tempo. Porque eu sou filho biológico da Erci Lapa e do Alfredo de Oliveira, que era teatrólogo, irmão de Valdemar, Isso. e os dois conhecidos como os Oliveira. Mas o papai, que eu chamava de papai, o papai Adelmar, era estéril e tinha loucura para ter um filho. E a minha mãe biológica já tinha tido um casal, depois de 7 anos tinha tido um irmão meu, que já era o temporão, e depois de 7 anos veio eu. Então ela, com mais de 40 anos na época, há 60 e poucos anos atrás, achava que ia morrer de parto da coisa, enfim, e me deu na barriga para Adelmar de Oliveira. Que era o único que era ator da família, porque os outros eram... O tio Walter era diretor e ator, Valdemar e Alfredo eram teatrólogos, né? E ele era o ator, leonino, e queria ter o filho do mesmo sangue, papapá. E aí me deram para o papai Adelmar. E aí o papai Adelmar morre, eu no colo dele, no carro, entrando. Eu com 7 anos. Caraca. Já com 7. Agora, sempre soube que meu pai biológico era Alfredo de Oliveira, que minha mãe biológica era Erci Lapa, enfim, que eu tinha X irmãos. Só que os meus priminhos, você tem uma ideia, meus priminhos eram Reinaldo. Então, assim, os meus priminhos tinham 80 anos, entende? Tanto é que eu sou mais novo que os filhos deles. Que doideira. É muito louco. Então, sempre houve essa confusão, né, de achar que eu era neto do Valdemar, mas na realidade eu sou um sobrinho, filho, neto, tudo que ele queria, porque eu tinha uma relação com ele muito bacana desde cedo. Eu acho que ele percebeu que eu tinha a vocação, né? Exatamente. Não, e ele me aliciava mesmo, me dava livros,
que lembra que tinha uns livros antigamente que tinham uns discos atrás coloridos, com Lógico, historinhas? lógico. Então aí eu já produzia teatro nas garagens, nas coisas, só entrava em casa quem pagasse para me assistir. Mas, ô Pedro, nessa época, nunca disseram pra você, cara, vai ser locutor de rádio com essa voz? Nunca disseram isso pra ti, não? Já, eu sempre fiz um pouco de locução também, mas é É. engraçado você falar isso, porque eu sempre trabalhei muito como ator, diferentes diapasões de voz, de acordo com a personagem, né? Sei. Por exemplo, o Jumento de Os Saltimbancos, que nós fizemos durante um ano, lotando 5 espetáculos por fim de semana, o Valdemar. Ele tinha uma voz assim, cantava assim, caraca. né? Então, assim, vários personagens femininos. Então, é engraçado que quando eu fiz 50 anos de profissão, há 10 anos Há atrás, 10 anos. eu fui perceber o que eu tinha, todo o material que eu tinha feito, a maioria eram exatamente de musicais, musicados, operetas infantis, porque nós cantávamos com a orquestra assim, do Nelson Ferreira, do grande maestro Nelson Ferreira, e nós cantávamos as operetas infantis de Valdemar, né? Todos os espetáculos sempre tinham música. E aí, na realidade, só em 2001, quando eu voltei a morar no Recife, que através Sim, da você Tina morava Cunha, no Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Fui para lá com 17 anos para me tornar bacharel em artes cênicas pela Unirio, no qual eu sou, e para dirigir Chico Anísio na TV Globo. Com 18 anos que achavam que eu dava para alguém, que eu comia alguém. Ninguém, e o que é pior, Hugo, o que é pior. É a mesma coisa quando. É a mesma coisa que eu fiz novela, cara. Que eu fiz uma novela Sim, eu chamada sei. Império. A mesma pergunta, Hugo. Tu fumou maconha. Fez o teste do sofá. Outro deu boga. Eu digo, rapaz, eu fumei maconha. Melhor, Pois é, e no meu caso era mais maluco, como eu estava te contando, que o meu nome próprio é o nome do papai Adelmar. Adelmar de Oliveira Sobrinho. Caraca. Então eu não embarco se não for com esse nome. Apesar de usar o Pedro Oliveira. Só que no crachá da Globo eu era Adelmar de Oliveira Sobrinho. Aí eu achava que eu era alguma coisa do José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Mas aí é bom, pô. Mais ou menos, mais ou menos. Do Boni? Bom foi pro Boninho, né? Nossa, Maria. Pois é, mas muito Caraca. maluco. E engraçado que Mas tu nessa conheceu o Boni? Conheci, Conheceu? claro. Era muito amigo do meu pai, Alfredo de Oliveira, que era um excelente diretor de televisão. Não sei se você sabe, eu acho que eu comecei antes na televisão do que no teatro, porque Alfredo de Oliveira era o superintendente da TV Jornal do Comércio na década de 60. Então, Alfredo de Oliveira foi um dos criadores do teleteatro, quem trouxe Roberto Carlos pela primeira vez. Quando o Roberto Carlos conta aquela história que ele tem muito carinho pelo Recife, porque foi um diretor que trouxe ele para cá, foi Alfredo de Oliveira. Alfredo de Oliveira também que deu emprego a José Wilker como locutor. Que veio lá do Ceará. Do Ceará. Morou em Olinda. Isso. E que foi dono do Teatro de Arena, junto com Hermílio Borba Filho, que lançou Arlete Salles, Lúcio Mauro, José Augusto Branco e tantos outros, né? Artistas, o próprio José Pimentel. Caramba, Teatro de repertório. Só que assim, eu não me aguentava essa história do teatro de arena, antes um pouquinho. Teve o TPN, que eu acho que você lembra, que era na Conda Boa Vista. Caraca, velho. Meu irmão veio uns flashbacks na minha cabeça agora, não acredito. Não acredito. Era um sobradinho maravilhoso. Vai ter que ter 3 podcasts com esse cara, velho. Pô, sim, mas bora ficar. No Rio, tu dirigiu o Chico Anísio. Isso, na Globo. Aí, Qual foi? Escolinha? Não, era Escolinha? Chico Total. Era no Teatro Fênix? Teatro Fênix. Era ainda no Teatro Fênix? Teatro Fênix. Olha como eu sei das coisas. hein, Era, rapaz? Teatro Fênix. Teatro Fênix. E eu Ali co-dirigia na Lagoa. junto com Zé Lito Viana, que é um cineasta fantástico, pai do Marquinhos Palmeira, que é irmão do Chico. Sei que é irmão do Chico. E o Eduardo Sidney. Caraca, que velho, era- tu é dessa época, bicho, Era, que massa, pô, velho. eu sou antigo, velho eu não, fui mas assistir antigo eu sou. uma gravação no Teatro Fênix na época. Eu comecei também, eu fui para o Rio muito cedo também. Trabalhei na Rádio Mundial. Lembra da Rádio Mundial? Lembro. Que era na época do Big Boy. Hello, crazy people! Exatamente. A Betinha tá voando nesse negócio agora. Mas pegando o gancho que você falou da coisa da voz do locutor, Sim. eu só fui perceber isso através da Tina Cunha. Por quê? Eu voltei a morar no Recife e muito amigo de adolescência da Cecília e do Ricardo Brenan que me convidaram para passar um fim de semana na casa de praia de Toquinho deles. E lá estava Tina Cunha
Uma mulher muito bonita, talentosa, uma artista Me plástica curte fantástica. demais, E um papo maravilhoso começou. Chegou a certa altura, disse, vamos cantar. Aí eu falei, mas ué, cantar sem acompanhamento? Ela disse, não, absolutamente. Pediu ao rapaz para ir no carro dela pegar o violão. Quando esta mulher abriu a boca e tocou, disse, vai ser você. Caraca. Porque quando eu estava voltando, foi incrível, porque quando eu estava voltando, eu já queria fazer o Maria e Duran, que foi um musical que nós fizemos durante 5 anos, fomos para a Europa, fomos ovacionados, mas de antemão eu queria inverter, porque ele é inspirado no Brasileiro Profissão Esperança, do Paulo Pontes. Paulo Pontes. Só que eu queria inverter, eu queria botar a minha tia, Geninha da Rosa Borges, e o meu sobrinho André Rio, inverter, fazer um cantor e a atriz, ao invés de ser a cantora e um ator. Mas quando eu vi a Tina falando, abrindo a voz para cantar maravilhosamente bem, com um timbre peculiar, sabe? Uma voz de mulher. Voz de ouro que chamava na Eu época. chamava voz de vulva. Boa! Eu digo para ela, é verdade. É. Além de ser uma presença feminina em cena muito bonita. E aí nós começamos a fazer, entendeu? E quem realmente me despertou a cantar com a minha voz, porque não eram as vozes das personagens, foi a Tina Cunha. E sempre te diziam, tu deve cantar bem Nelson Gonçalves. Tinha isso? Né? Não tinha isso? Se for fazer a personagem, eu vou. É um grave... Aqui me tem de regresso. E é um grave bonito, rapaz. Isso é engraçado, grave cara. bonito Porque que na tu Universidade tem, de Teatro, nós temos aula de balé clássico, de canto e tudo mais. E na primeira aula de canto, o pianista veio para fazer a classificação vocal dos alunos. E ele começou, né? E eu fui. Ele parou e disse, você tem que mudar para a escola de música. Eu digo, não, mas por quê? Eu quero ser ator. Ele disse, não, porque você é barítono brilhante. Caraca. Você vai do baixo ao tenor. Puta. Agora, para mim, o mais confortável é barítono brilhante ou bailarina médio, né? Fica mais confortável. Os músicos odeiam, porque eu sou sempre cantando em bemol, né? Aqueles nossos músicos que nós conhecemos, mas, pô, não pode ser assim, não, é si bemol. Aí, mas não pode, porque Frank Sinatra é bemol, eu sou bemol, Sarah Vaughan é bemol, por que eu não posso ser bemol, pô? Complica pra eles, Pô, ainda bem que ele ficou Pedro Bemol, né? Ficou Pedro Oliveira. Pois é, mas quem sabe, né? Não pode o Pedro Bemol aí. Mas rádio nunca. Nunca trabalhei em rádio. Eu fiz a pergunta também. Não. Trabalhar não, mas fiz algumas locuções para comerciais. Documentário. Né? Documentário, sim. Tá vendo? É. Cara, tem uma voz arretada. Aí, por exemplo, ator, não. Aí tu te convenceu que tu quer ser cantor. E não é nem isso, cara. É porque, assim. É porque uma profissão. Ator é muito forte nele, viu? É ainda, né? Mas ele tem, eu sei. Na realidade, eu gosto muito da arte, de criar. Eu realmente sempre foi uma coisa muito visceral em mim. Inclusive, até por isso que me colocaram para fazer teatro. Alfredo de Oliveira produziu um espetáculo belíssimo que era o Plúftio Fantasminha, que inclusive teve críticas e veio a presença do Pedro Bloch, fez uma crítica maravilhosa, a própria Maria Clara Machado, encantada. Por quê? Porque meu avô paterno, que era o pai de Valdemar de Oliveira, de Alfredo de Oliveira, dos Oliveiras todos, é o introdutor da ginástica olímpica no Brasil. A casa dele era onde é o edifício Pirapama, ali na Conde da Boa Vista. E atrás da casa dele tinha um ginásio de esportes para ensinar ginástica olímpica, que chama ginástica artística, né? Enfim, eu nem sei mais porque eu estava falando da coisa da ginástica olímpica. Tem que ter 2 podcasts. Eu não estou te falando, Betinho? Tem que ter 2 podcasts com esse homem? Fala aqui no... era por causa disso. O teatro é o ponto fraco. O teatro, tanto que nos espetáculos que ele canta, né? E é maravilhoso, não é só cantar. Né? Ele tem que ter um roteiro, ele tem que ter uma história, ele tem que falar sobre aquela música, entendeu? Eu não sei, ou talvez... Não é teatro, virginiano? vai cantar. Não, capricorniano. Nem eu me aguento. E eu que aguento. A produtora que aguenta. A produtora que aguenta. Vamos lá. Eu não posso me perder na cronologia, mas senão eu vou ficar doido aqui. Peraí. A gente estava onde? A gente estava... Você estava falando essa coisa do cantar, do atuar, de rádio. Tá. Aí quando eu disse assim, Vou cantar. vou cantar, vou fazer logo um show para começar logo
botar pra Não torar. foi esse por causa da ocasião de que Tia Geninha estava ocupada sendo homenageada na Europa, fazendo teatro, e André Rio também fazendo Lá uma em turnê Portugal, lá Europa. na Europa. Exatamente. Adora. Aí foi quando eu resolvi fazer com a Tina e comigo, convencendo Tina, vai ser, não posso, eu nunca subi no palco, papapá. Nos encontramos uma semana depois da inauguração da loja do Francisco Brenan, da Nenê Brenan, lá em Boa Viagem. Quando eu chego no coquetel, que eu vejo aquela pessoa que eu havia conhecido, Tina, você tem que me levar a sério, eu quero que você cante no show. É uma coisa séria sobre o Antônio Maria, o pernambucano Antônio Maria e a carioca Dolores Duran. Nossa. Aí vem uma pessoa que vira assim e diz, o que é que vocês estão falando aí de Antônio Maria? Porque eu sou expert em Antônio Maria. Eu disse, então você vai dirigir. Era Orismar Rodrigues. Nosso grande Orismar. Orismar Rodrigues. Mas tinha um sobrinho que eu me lembro do Antônio Maria, que ficava muito ali no Leracosta. Nelson Caldas. Não, era o que só vivia de suspensório. Era sobrinho de Antônio Maria. É Nelsinho Caldas. É o Nelsinho Caldas, que é sobrinho neto de Antônio Maria. Que ficava de suspensório. Sim, que é cineasta, que escreve, ele trabalhou na Globo também. Não, Nelsinho eu conheço, pô. Nelsinho eu conheço demais, pô. É um outro. É, o outro era sobrinho de Antônio Maria, pô. Era um que ficava de suspensório na Ilha da Costa, em frente ao Teatro Bamba Oliveira, onde todos os atores se encontravam. É. Mas não esqueci o nome dele. E que uma dele. pena que após pandemia fechou. Fechou também. Fechou a ilha, Fechou. Foi. Tá, vamos lá. A gente se perde, né? Não foi só o pontapé inicial. Foi o pontapé inicial que durou 5 anos. Caraca, mas foi sucesso. E fomos representando o Brasil na 6ª Mostra Internacional de Teatro, ao convite do governo português. E foi uma coisa incrível, porque existe um poema do José Régio, né, que é o famoso poeta português, que é o famoso Vem por aqui, né? Que é enorme. E eu no avião suando, Tina, não posso errar isso, porque é um poeta português, não posso errar nenhuma palavra. Imagina, é igual como vi uma pessoa de Portugal e vou-me embora para Passárgada ao invés de Pazárgada, que é o correto. Eu não posso cometer isso. E aí, cheguei. Fiz sempre da forma com que eu resolvi fazer, claro, dirigido pelo Orismar. Eu colocava aquilo, Hugo, na primeira pessoa, como se a gente estivesse fazendo uma personagem, como se aquilo tivesse sido escrito ou dito por mim. E aí eu fiz aquilo, cara, que é um poema grande, né? Quando acabou, a plateia, de pé, lotado o teatro, de pé, mas ovaciona em Porto Hermesinde, no Portugal, né? Grande Porto. Caraca, velho. Era. E aí, de uma forma que eu agradecia, eu já não sabia mais qual era a sequência do show. Porque eles não paravam de agradecer, de aplaudir, de gritar. Velho. E aí, claro que tinha um português que chegou no meu camarim e disse: tu és excepcional. Excepcional. Eu digo, o que é isso? Era excepcional, excepcional. Eu pensei que era sensacional. Pô. Sei lá o que diabo que era. E tinha uma crítica de teatro. Não era Bárbara Leodora. Não, Bárbara Leodora foi minha professora na Unirio. Essa era portuguesa. Não, Bárbara, meu Deus do céu. Era complicado. Era o terror dos artistas, né, não, Pedro? Era. Muito criteriosa, mas também muito bacana. Né? Não, ela era crítica de teatro, ela era professora da Universidade de Teatro Jornal também. Globo. Bárbara Leodora. Nossa senhora, o Pedro vai... Quando as pessoas iam fazer peça de teatro, viu, Betinha, no Rio de Janeiro, Bárbara tá no palco. Acabou. Cara, se os artistas ficavam... Aí esperavam o jornal do outro dia pra saber como era a crítica, bicho. Quando ela descia a lenha, era todo mundo chorando. Exatamente. Meu Deus do céu. Mas essa crítica portuguesa veio pra mim dizer que, uma coisa que eu não sabia, que o poema Cântico Negro, do José Régio, é a prova dos atores em Portugal. E que eles nunca haviam visto um ator dizer do jeito que eu disse. Um brasileiro ainda por cima, né? Um ator dizer do jeito... Ficaram enlouquecidos, porque eles devem fazer aquelas coisas, português, sei lá, entendeu? Não sei. E você foi na interpretação, na inflexão, na entonação. Sentindo aquilo como se fosse eu que estivesse dizendo e não recitando, entende? É diferente, pá. Bem diferente. É isso que a gente ensina aqui na oratória. Exatamente. Que você lê um texto, beleza. E o subtexto? Pronto. E não sente, não. entendeu?
Não tem, porque tem várias vozes para você interpretar um texto, como ele faz Com aí, ó. certeza. Cara, tem voz de ouro, voz de veludo, Sim. voz de prata. Voz de cabeça, E- voz de corpo, voz de tó, tudo. E aí ele deve. Pronto, aí o Pedro. E aí começamos a fazer a sequência de shows que a gente sempre faz, exatamente o que é bom, é contar e cantar a obra do homenageado. Depois desse Maria e Duran, nós fizemos o Pedro e Tina no Tom, sobre a vida e obra de Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim. Depois fizemos o Pra Ser Frank. Depois que eu fiz sobre a vida de Frank Sinatra, nunca mais eu posso ir em nenhum lugar que o povo quer que eu cante New York, New York. Já pensou, Eu canto cara? bem New York, New York, não canto Betinho. Mas fala no microfone, Betinho. Você canta aí bem. É claro, Porque, todo Betinho, mundo canta bem, você mas tem quando Você chegou a comigo... tocar no Depois do Escuro? Cantar no Depois do Escuro, não? Eu não Na cantava, época eu não estava no Recife. Não, eu fiz Não, você tava, ué. o Maria e Duran na época eu tinha o Depois ainda, lembra? Lembro. Eu levei o Depois para Ah, sim, Você não é foi no ex, cara. Armazém, numa temporada no Armazém, Teatro Armazém. Porque o Depois É. não tinha lugar suficiente para o que É. ele queria. E aí eu digo, não, mas eu vou fazer. Foi. Aí transferi garçom, mesa de som, tudo Tudo. pro Armazém, que foi Foi. onde ele fez o show. Fizemos lá Foi um durante um mês espetáculo. lotando o Maria e Duran, Maria e que Duran. estava dentro da programação desses 5 anos que nós ficamos fazendo. Pedro Cantarrossi, já passou na tua cabeça? Rapaz, eu vou te falar uma coisa incrível. Eu tenho o maior respeito, carinho, admiração pelo Reginaldo Rossi, inclusive pela erudição dele, porque muita gente não sabe, mas ele era um advogado, exímio advogado, era um poliglota, falava vários idiomas, mas eu nunca havia cantado nada do Reginaldo. Quando Betinha produziu o ano passado o meu retorno aos palcos pós-pandemia, nós fizemos um show chamado Pedro Canta Todos. Eu vi, lembro. E aí eu tive que cantar. Então foi a primeira vez que eu cantei garçom. E aí ficou um espetáculo. Cara, com essa tua voz de garçom deve ser arretada. Garçom. Aqui, nessa mesa. Caraca, deve ser. Ficou legal. Tem gravado, tem Tem. pedacinhos aí. Caraca. Depois ele ainda fez As Mulheres de Pedro. As mulheres, As Mulheres de Pedro. as mulheres de Pedro foi Essa- para comemorar 40 anos de teatro. Eu fiquei fazendo durante 13 anos. As Mulheres de Pedro foi muito sucesso, bom. velho. Foi. Foi muito. E aí, quando chegou na pandemia, a diretora do espetáculo, a Margarete Guerreiro, me liga e diz: vamos fazer As Mulheres de Pedro em plena pandemia? Eu falei, mas como assim? Eu tô trancado aqui dentro de um flat, não sai pra nada. Não, mas a gente produz, faz todo mundo de máscara no estúdio, você vai, blá, blá, blá. Lançou a ideia, o produtor de arte, Dudu Vasconcelos, resolveu que eu deveria, porque eu fazia As Mulheres de Pedro só com smoking e só exatamente trabalho de ator. Era só expressão corporal e vocal. Mudava as vozes e no meio eu cantava e contava as histórias delas. Que massa. E aí o diretor de produção, artístico, né, como chama, diretor de arte, né, disse, não, você tinha que se vestir dessas mulheres. E aí eu topei a história, cara, que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Abri um canal no YouTube chamado Canal Pó. O canal do Pedro Oliveira. Agora tem que ser P.O. para não ser preso. Genial, cara. Canal Pó. O canal Caraca. do Pedro Oliveira. Agora tem que escrever assim, porque meu filho é advogado, disse que se eu não fizer, eu vou preso. O P grande, ponto, O, ponto, hífen, o canal do Pedro Oliveira. Até porque, como eu uso Pedro Oliveira como artístico, é um nome muito comum. Então, para você encontrar algo diferente, Sei. porque tem vários Pedro Oliveiras, né? Então ficou o canal Cara, Pó, muito bom. o canal Ficou do Pedro sensacional. Oliveira. Cara, muito bom E é o isso. pior canal do mundo. Caraca, massa, velho. Pois é, aí fizemos As Mulheres de Pedro em plena pandemia, que está lá nesse canal, com mais de 3.500 visualizações. Muito legal, uma surpresa muito boa. Na pandemia. Na pandemia. É? Na pandemia. Que exatamente. isso, Em brother. plena pandemia. Porra, esse arriscaram a ser preso, pô. É, Pô, se arriscaram. Você precisa ver as mulheres. As Todo mundo mulheres de máscara, Pedro, ele interpretando as várias É. mulheres, né? mas fizemos no estúdio maravilhoso, todo mundo de máscara, conseguimos. Agora, Pedro, Fizemos tu aqui. live Hein? também. Fizemos, na época da Durante pandemia, a pandemia, a gente fez uma live. 4 lives lá. Quatro, aliás. Ainda estava o Valdemar. Foi direto da onde? Do Valdemar de Oliveira. mesmo. Ainda, né? Ainda. Porque nós conseguimos segurar
falando a respeito do teatro, que, aliás, eu quero agradecer a todos que mandaram mensagens, se sensibilizaram. Eu fui lá, no Pois é. protesto que teve. Eu não estava aqui, inclusive, uma das coisas que eu comento no show, que faz fui parte lá. do roteiro do show, é que eu não estava ao vivo, né? Porque senão teria virado um churrasquinho de gato, né? Eu fui lá. Enfim, Agora, mas não teve Pedro, vítimas, graças a Tu Deus. aquietou o teu fogo, não volta mais pro Rio, tu aquietou o teu fogo aqui, como é que tá a tua vida? Porque todo mundo diz, o Pedro é nômade. Ele pode estar aqui como pode estar. É verdade. Daqui a pouco arruma mala. Não, cansei dessa porra aqui. É assim, me falaram que tu é assim. Sou um pouco assim mesmo. Eu sempre gosto de viajar, de levar a arte aonde o povo está, sabe, ao mesmo. Inclusive, nós, quando estávamos, que nós fizemos um musical muito bonito chamado Nós, Vós, com Z, Nós, Vós, Elis. E fizemos 3 temporadas, superlotando o Teatro Valdemar de Oliveira. As pessoas voltavam, que não tinha lugar. Dia 16 de março, Hugo, nós recebemos o decreto governamental do lockdown. A nossa estreia era dia 20. Caraca. Você tem uma ideia, nós tivemos que pegar empréstimo para poder pagar todos os custos. Porque Dia ninguém tem 20 nada a foi ver o com lock, isso. Né? 4 Luz, dias som, antes. músico, ninguém tem nada a ver com isso. Meu Deus. Acabamos ano passado de pagar o empréstimo para poder quitar os problemas da 4ª temporada que não aconteceu, né? Tá. Ainda é o sonho da Betinha, voltar. Agora, como é que surgiu a Betinha como produtora? Como é que foi esse link? Quem que deu esse link para? Eu acho Olha, que foi... tem uma produtora, Betinha. Não. Que a Betinha nunca foi ligada em teatro. Nunca. Não, mas Fala foi no na microfone. música. Não era teatro, foi era desde o sempre Maria Duran. música. É. Desde o Maria Duran, quando eu tinha o Sim, mas como é que Depois. foi o link? Eu queria saber como é que foi que vocês, Eu acho que- essas almas se encontraram. Exatamente no musical Maria e Duran. Foi. Já acho que no terceiro ano que a gente fazia, quando houve essa proposta de E transformarmos fazer lá no o Depois. Canecão É, lá no Teatro Armazém, fazer o Depois no Teatro Armazém, 14. isso. Aí desde aí, Aí foi Ela não te através. largou? Não, aí foi Tina, através de Tina, que já era minha amiga há muitos anos. E aí teve a ideia de fazer o espetáculo lá no Depois. Só que a gente coisa, né? identificou que o local não era o suficiente, era pequeno, e aí eu transformei o armazém. Foi, Armazém 14 no num Canecão. Depois. É. que massa, velho. Foi muito legal. E esse- Ficamos um mês lá também enchendo. Caraca, velho. Aí não parou. Não. Não, Não te depois larga veio- mais. Não, e aí eu a Ele não me trouxe. larga, ele não me larga. Tá, Eu- o som dela tá bom? Tá, Eu beleza. a trouxe para renovar o elenco do TAP É. e, inclusive, agora, a partir de agora, vai se tornar uma das associadas do TAP. Olha. E aí lá nós produzimos vários musicais, né? Tinha o Cantar para Subir, que mais era o Nós, Voz Elis, depois o Bibi em Casa de Ferreira, Espírito de Palco. Que já foi Fizemos no Santos Abel, que foi um Isso. espetáculo. Tá, então a gente tá quase sem espetáculo, quase sem casas para apresentar. Tem uma rata, temos uma rata. que é uma Mas o que- excelente casa É, de médio que- porte, que isso. central, Tem que mais as o que, pessoas Betinha, gostam. para apresentar? não tem. Eu trouxe Teatro Luciano Santos Bruno Abel. para fazer Família Juliana. E aí, com uma outra proposta, né? Aí cardápio, incluso e tal. e Você fez lá, show foi o... Na Luciano família... Bruno. Luciano Bruno. Que foi maravilhoso. Foi. 300 pessoas, tranquilo. Mas aí, Muito fora bom. uma rata, Não tem. Tá Casa difícil. noturna não tem. Teatro Barreto Júnior, Não. Todos os teatros lotados É. até o final de 2024. Teatro Rio Mar, Pauta tem o- Cara. Tem o Pa- Luiz cara Mendonça. e difícil de você É, negociar. pauta caríssima. encontrar uma Muito caro. vaga, Já fui tentar fazer uma... Isso é importante também você lembrar para os seus Hum. ouvintes, é que as pessoas não imaginam o quão caro é um Isso. teatro. Por mais barato que seja para a gente, para qualquer produção, existe um custo sim, e que lamentavelmente a gente tem que repassar para o ingresso. E, por porque- exemplo, você tem que terminar na hora certa. Passou das 10 da noite, é outro preço, já dobra o preço. Uma porque Terminou a por apresentação, turno. você tem que juntar suas coisas rapidinho, e sair. rapidinho e doideira. É por turno. Então, vou falar do show do dia 31 de maio, no Manhattan. Isso. Tá? Quero que vocês contem a história um pouquinho que vai A casa- acontecer. Dá um spoiler. A casa abre É. a partir das 20 horas, certo?
E aí é até bom para as pessoas se organizarem. Quem quiser jantar, eles têm uma cozinha muito boa, boa, até mesmo maravilhosa. porque Muito Ronald bom. Serviço de chefe, restaurante, né? bar bom. E aí a programação é que às 9 horas a gente tem os garçons cantores, que dá uma participação especial. Logo após, às 22 horas, Em ponto. impreterivelmente. Porque ela É me isso, conhece. Em tá? teatro também. Eu abre É. o pano, né? É como se fosse teatro. O tá? nosso Antônio É às Fagundes 20, foi quase cancelado porque ele começa na hora. Sim, Marília Pêra Hora. também. Marília Pêra era assim Marília também, Pêra né? mandava fechar a porta da O Antônio entrada. Fagundes também. Quando nós fizermos Bibi Ferreira no Santa Isabel, fecharam a porta, teve gente que chegou depois e não entrou. Não entrou, porque também, É. eu também dou ordem a isso. Porque assim, eu acho o seguinte, Hugo, Tem que eu acho que tem que ter respeitar. um respeito enorme, porque Pra quem nós chegou. temos um respeito enorme pelo público. Exatamente. Então o público também tem que respeitar o horário. A pessoa saiu de casa com Se um horário e vai programa, começar né? depois de 2, 3 horas. Isso não existe, é um desrespeito. Eu já perguntei para vários atores, assim, que já vieram aqui. Tu já fez show para uma plateia mínima, hein, Pedro? Não. Cara, nunca assim, Nunca. para dizer. Não. Porra, Não, eu acho teatro, você tentou de teatro, não, eu não sei. de Não, música. eu acho que a menor foi 100 pessoas, que é o Noite Encantada, porque também só cabem 100. É no ateliê de Tina Sem, Cunha. sem pretensão, sem Cara, pretensão. Cabe 100, eu fazia 120 uma festa pessoas. dos bastidores da notícia. Teatro Valdemar de eu me Oliveira, lembro. tu lembra dessa peça? Lembro. Quando chovia lá perto do teatro, lembra? Alagava. Alagava tudo o teatro ali. Porra, bicho, eu fiz show pra 4 pessoas. Tu acredita, Ai, que velho? maravilha. Mas eu fiz. Foi um dos Eu melhores acredito. shows da minha vida. Mas a gente fez uma vez Hein? no Blue Sky. É. Lembra? Eita, lá no Shopping Lá Guararapes. no Shopping Guararapes, que eu era produtora lá, né? E a gente fez com você. Eu acho que foi um programa até de humor, se Foi não me stand-up, engano. foi um stand-up, não foi. Exatamente. Eu também tenho dou minhas É. cafetadas. Lógico, eu sei que Então, você é gente, ator, apresentador, cantor. Apresentador não mais, rapaz. É. A gente, eu Não, tô no olha aí eta- você eu já- apresentando seu podcast. Mas depois aqui. de televisão, já tô no etarismo. Imagina. Mas Etarismo. cantou maravilhoso. Quantas pessoas já Passa muito rápido o tempo, né, Hugo? muito rápido. Pô, eu entrei na Globo em outubro de 1983. Olha só. Tô com 63. Cheguei quantos anos? 21 anos? Quantos anos, Hugo? Eu de Recife, de Pernambuco, 40 anos. Já é pernambucano. Já, Pernambuco, já recebi o título de cidadão de Globo recifense. também, não De sei Globo quantos. foram 33 anos. Olha só. Aí fiz a novela, voltei, ainda fiz o balanço geral na TV, que era clube na época, né? Hoje é Bandeirantes. TV Guararapes. Não, é Guararapes. Record. Record. Então, galera, dia 31 de maio. Agora eu vou dizer o seguinte. E ao vivo, porque o importante é dizer que eu estou vivo. Comemorando. A gente fez Iniciando assim ao os vivo. 60 anos anos. de profissão. Mas o 60 povo vai dizer, anos de carreira. Ao vivo, lógico, né? Ao vivo, eu digo, mas não é esse ao vivo, é ao É vivo e tá outro. vivo. Exatamente. 60 anos de carreira, começou aos 4 anos de idade. 4 anos de idade, no Teatro Meu- de Santa Isabel, Meu Deus pelo do céu. Teatro de Brinquedo do Recife. Engenheiro de da Rosa Alfredo- Borges te olhando. Desde cedo. Desde cedinho, né? Pô, também nos deixou há pouco tempo. A Sim. diretora do Teatro Santa Isabel, nossa Leda. Leda Alves. Leda Alves. Já que você falou isso, então eu vou contar a Rapaz. história. Tem Pô, acho que tempo? tem. Eu estava te falando que Amava a nós. Leda. Lembra do teatro, o É, TPN? TPM. Existia a peça A Farsa da Boa Preguiça, com a Leda Alves estrelando e o João Ferreira. Pô, grande. Grande. Lá, tá lá, ainda tá no. Nova Jerusalém. Lá Tá. no crucifixo lá. Exatamente. Mas aí, meu pai, biológico, Alfredo de Oliveira, que era sócio de Hermílio no Teatro de Arena, foi assistir e me levou. A minha sensação era com a mão assim, porque eu era muito pequeno, né? Eu tinha 3 anos, 3 e Cara, pouco. isso é muito doido isso. Muito maluco. E aí fomos mais cedo, era um domingo cedo, porque ia ter a matinê, mas ele disse, venha. Quando eu entrei naquele lugar, Hugo, eu disse, esse é o lugar que eu quero para brincar, porque eu não tinha noção que a minha família era de teatrólogos, Não é, nada. Quando eu olhei, ele dizia, olha aqui, olha a iluminação, olha aqui os camarins. Eu digo, cara, esse lugar é o meu lugar para eu brincar. E eu só caladinho, pensando. E aí começa a fazer a fila e dá a primeira campa. E aí o Alfredo disse, vamos embora. Não. Aí ele disse, não, rapaz, fica aí. Não, mas a gente tá com o menino, que nada, ele vai dormir, vai lá.
e me puseram na última fila junto com meu pai Pra dormir. e minha mãe. E eu na cadeirinha para ver. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi teatro. Porque eu já fazia intuitivamente em casa e cobrava para me E assistirem. 2 feras, né? Era. E o elenco outro todo enorme. E aí comecei a assistir aquilo, foi a primeira vez que eu vi. E tinha uma cena que a Leda Alves entrava com uma piteira reclamando: você é um merda, você não faz nada, fica o dia inteiro deitado, eu quero minhas roupas. Aquilo foi me indignando. Foi Que me indignando. isso? E eu quebrei a quarta parede, subi no palco e disse: escuta aqui, por que é que você não vai trabalhar para comprar os seus vestidos? O quê? Foi. Aí Leda Alves, no meu cabelo, treino na peça. Que isso? Aí a plateia, mas eu tava tão concentrado e indignado que eu não ligava pra plateia. Que maconha. Invadi, quebrei a quarta parede. Aí ela me empurrava, gentilmente, ela tentava me empurrar. Eu dizia: não me empurre não, que eu só saio daqui quando você me explicar. Pai, isso se tivesse filmado. Meu irmão, eu subvertendo o Ariano Suassuna, né? Porque é a peça. Aí foi um tal de ator em cena entrar que não era da cena. As pessoas, foi uma loucura. E ninguém me explicava nada. Aí eu. Aí voltei pro meu lugar. Quando eu cheguei lá, minha mãe, que era uma lady com as unhas, me fincou e disse: você está acabando com a peça do seu tio. Eu não sabia o que era peça, muito menos que Hermílio era meu tio. Não sabia de nada e fiquei quietinho. Aí. Quando acaba o espetáculo, vem o elenco, papai, vem a estrela agradecer Leda Alves. A plateia em uníssono: o menino, o menino. Mentira, Juro mano. por Deus. Caraca, velho. Aí Alfredo de Que Oliveira, olha, isso? disse: vai, não tem jeito. Aí eu fui pra frente de todos e fiz assim. Tio Hermílio disse: nunca mais traga esse seu filho no meu teatro. A partir daí, na Bemaguete da minha mãe, Bemaguete, a gente é antigo. Baguete, velho. Alfredo, você tem que fazer uma peça pra esse menino, ninguém aguenta mais. Ok, calma, calma. Foi daí que ele teve que produzir o Pluft Fantasminha, porque eu estreiei. Então pronto. Então são 60 anos de carreira. E que são. se lasque. Ao Morro de vivo, inveja. ao Morro de vivo. inveja. Morro de inveja. Morro. É. Ó, como é Agora, que é? os meus ancestrais já fazem 80 no Brasil, né? O grupo de teatro mais antigo no Brasil é o TAP. É o TAP, né? Teatro de Amadores de Pernambuco. Isso. Pô, como é que vai rapidinho, como é que vai ficar aquela bronca do Valdemar de Oliveira? Como é? Eu Rapidinho. explico tudo no show. Então, É. então pronto. Você vai. Dia 31 de maio, 31 de maio. Manhattan Café Teatro, na rua Isso. Francisco da Cunha, tá? E uma coisa importante, quem quer adquirir seu ingresso mais barato, Vai. Primeiro lote, que vence até o dia 30/4, agora 30 em de maio, abril. 30 de 30 de abril abril. agora. 30 de abril, R$150 por pessoa. E aí, após esse primeiro lote, o segundo lote, R$200 até o dia 31 de maio. Senhoras e senhores, eu conversei aqui com figuraça, obrigado. roteirista, ator, dramaturgo, Diretor. diretor, cantor. Que mais? Porra, fui falar o currículo dele que nem todo podcast. Fazemos mesmo. qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio. E com uma grande produtora, Betinha Emericiano, uma amiga minha de Isso. quanto tempo já de amizade? Uns Muito tempo, 30 anos, né? É por aí. Esse Isso aí. garota. É. Senhoras e Eu senhores, era valeu. pequenininha. É, pequenininha. Valeu, um abraço, sucesso. Obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado, um abraço.